A paz de Jesus, meus amados, glória a Deus, estamos aqui com mais um vídeo. Peço aos irmãos que abram as suas Bíblias, certifiquem-se na leitura, orem a Deus, tá ok? Ore a Deus com fé, até mesmo você que não é cristão, ore a Deus, peça a confirmação no coração, sabedoria no Espírito, certifiquem na Bíblia, mais uma vez dizendo, estejam com as suas Bíblias abertas, ok? E lembrando aos irmãos que todos os estudos até agora falado é o que a Bíblia diz, ok? Isso aqui não é um novo estudo, não é uma nova doutrina, nada disso. É o que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus é uma linha reta, ok, meus amados? E infelizmente hoje a gente encontra aí muitas finalizações por causa de muitas denominações, cada uma com sua doutrina, cada uma com sua crença, ok, meus amados? Então os irmãos abram suas Bíblias, deixa aberta em Mateus 25 e também em Daniel. Aquele que tiver duas Bíblias, deixa nessas duas passagens abertas, ok, meus amados? Primeiramente, nós estamos agora nas bodas do Cordeiro, logo após que se tem um arrebatamento da igreja. Eu já quero dizer aos irmãos que nesse vídeo vai falar muito mais também do arrebatamento do que das bodas, porque as bodas é a festa de casamento, ok? É uma simbologia de que nós estaremos eternamente com o nosso Senhor Jesus Cristo, ok? E como a gente é chamado de esposa de Cristo, então nada mais justo que chamar as bodas do Cordeiro, ok, meus amados? Então, no reino de Deus, assim que a igreja for arrebatada, vai ter aquela grande mesa onde nós vamos nos assentar com Abraão, Isaac e Jacó e vamos ali comer, ok? Vamos comer das delícias e viver eternamente com o nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Eu fiz aqui 3 perguntas para a gente poder entender sobre esse evento, ok? Primeiramente, quando será esse evento? Segundo, onde será as bodas? Terceiro, por quanto tempo durará? Ok, meus amados? Então, quando será? Os irmãos vão lá em Mateus 25, a partir do versículo 6 até o 10, é o arrebatamento da igreja. Você pode ver ali que as preparadas foram para as bodas, foram arrebatadas e foram para as bodas, comemorar dali eternamente na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, ok? Então, as bodas do Cordeiro será depois do arrebatamento, ok? Onde será? Será no reino de Deus, ok? Os irmãos podem abrir em Mateus capítulo 8, versículo 11, Mateus capítulo 26, versículo 29 e Lucas capítulo 22, versículo 30, ok? Essas 3 passagens estão confirmando que as bodas do Cordeiro será no reino de Deus, tá? Por quanto tempo será as bodas? Então, meus amados, essa parte que eu queria chegar, que vai ser um pouco mais complexa, que vai tomar mais um vídeo, ok? Então os irmãos vão lá em Daniel capítulo 12, a partir do versículo 11, que diz o seguinte: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. No 12, bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Então, meus amados, a gente vê aqui que existe uma última cronometragem de tempo, desde o tempo da grande tribulação, iniciada a abominação desoladora, até o final de 1335 dias. Se você for pegar 1335 menos 290, você vai ver que vai sobrar ali 45, ok? Então, dentro desses 45, que vai acontecer as bodas do Cordeiro e, ao mesmo tempo, simultaneamente, vai acontecer as 7 taças da ira de Deus.
que está lá em Apocalipse capítulo 16, ok? Capítulo 16 inteira. Então, já falando já das 7 taças da ira de Deus, porque não vai ter um outro vídeo falando dessas taças, porque não tem como explicar o que já está explicado. Então, essas 7 taças da ira de Deus, elas acontecerão literalmente, ok? Quando a igreja não vai estar mais aqui, tá? Então, a igreja vai ser arrebatada, e então os 7 anjos com as 7 taças da ira de Deus vai ser derramada aqui na terra. Será um evento seguinte, um evento posterior ao arrebatamento, ok? Então, nesse mesmo tempo, vai estar acontecendo as bodas. E ao mesmo tempo, as 7 taças da ira de Deus. Mas quando terminar esses 1335 dias, Jesus voltará a batalhar na guerra do Armagedon, que nós vamos falar no outro vídeo, ok, meus amados? Então, para a gente poder entender muito mais isso aí, eu quero dizer aos irmãos que, primeiramente, eu quero fazer com que os irmãos entendam o arrebatamento, ok? Os irmãos, primeiramente, vão lá em Mateus 24, versículo 29. Porque muita gente confunde que o arrebatamento será assim que as 1290 dias acabar. Não será assim, ok? Porque no versículo 29 de Mateus 24 diz que terá 4 sinais ainda antes da vinda de Jesus. E lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, na metade do versículo, Paulo fala que Jesus voltará ante a última trombeta. E a última trombeta ela não vai soar junto com esses 4 eventos. Ok? Então, quando acontecer esses 4 eventos, então soará a trombeta, e no som da trombeta, Jesus virá sobre as nuvens do céu. Ok? Então, meus amados, por isso que lá em Mateus 25, por exemplo, quando você vê no versículo 5, no Mateus 25, versículo 5, quando elas vão já de pronto a encontrar com o Senhor, elas veem que tardando o esposo, tosquenejaram todo e adormeceram, ou seja, não era o tempo. Mas no versículo 6, anunciaram, aí vem o noivo. Então, elas se prepararam, ok? Meus irmãos, mas meu amado, Jesus fala que o dia virá como ladrão. Sim, meus amados, Jesus fala que ele virá como ladrão para aqueles que não estão preparados, ok? Mas para os preparados, ele não virá como ladrão, porque Jesus já deu todo o sinal. Não é à toa que no versículo 10, que diz, na metade do versículo, que diz: e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E ainda teve o anúncio ainda no versículo 6, aí vem o noivo. Então, meus amados, para aqueles que estão apercebidos, que não querem entender os sinais, para esses Jesus vem como ladrão, e vem de surpresa. Não é à toa também que no versículo 20, no capítulo 24, a partir do versículo 45 até o 51, Jesus fala do servo fiel e prudente e do imprudente. Então, quando o imprudente vê que o Senhor já tardava e ele começou a beber, começou a espancar os conservos e tudo mais, e o que Jesus fala? Virá o Senhor daquela casa enquanto menos ele esperar. E quando ele chegar e encontrar daquele jeito, vai ser uma desolação para ele. Vai ser uma desgraça para ele. Ou seja, ele não vai entrar para o reino de Deus. Amém, meus amados? Então, a palavra de Deus é uma linha reta, não é difícil. Nós temos que orar, nós temos que jejuar e entrar em concordância do que diz a palavra de Deus. Não é simplesmente a gente entender conforme uma denominação fala, porque infelizmente hoje as denominações colocam a gente no fogo cruzado. Umas acreditam em uma coisa, outras em outra. Mas a nossa missão é acreditar na palavra de Deus. Amém, meus amados? Acreditar no que está escrito. Amém? Então, meus amados, nesse tempo do arrebatamento, quando o arrebatamento surgir, antes terá esses 4 eventos. E no versículo 29 diz o seguinte, logo no começo:
E logo depois da aflição daqueles dias. E logo depois da aflição daqueles dias. Primeiro, da aflição daqueles dias, ou seja, 1290 dias de grande tribulação no mundo, de desolação, da abominação desoladora. Ok? Primeiramente, esse tempo está cronometrado. Tá? Os irmãos vão lá em Apocalipse capítulo 13, por exemplo. Os irmãos podem ir lá em capítulo 13, versículo 5, que está escrito assim: e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses, ou seja, 3 anos e meio, ou 1290 dias, ou tempos, metade de um tempo. Para ele foi dado para que blasfemasse de Deus por 3 anos e meio, como diz no versículo 6. E no versículo 7, diz ainda que foi dado poder sobre toda tribo, língua e nação, e também de perseguir os santos e vencê-los. Ou seja, todo esse tempo cronometrado por 1290 dias. Os irmãos também vão lá em Daniel capítulo 8, no versículo 13, que diz o seguinte: depois ouvi um santo que falava, e eu disse o outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? No 14, ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ou seja, enquanto não passar essas 2.300 tardes e manhãs, ou seja, 1.010 dias da santificação do santuário, que é com as ofertas de manjares e os sacrifícios diários, e os 1.290 dias de grande tribulação, então, depois que passar todas essas 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será purificado. Então, quando o santuário será purificado? Os irmãos vão lá em Mateus 24, versículo 29, que diz: e logo depois da aflição daqueles dias, ou seja, logo depois, logo seguinte, logo em seguida, instantaneamente, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Depois desses 4 eventos, então veremos o Senhor, o nosso Senhor Rei, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nosso Senhor Jesus Cristo, com poder e grande glória vindo sobre as nuvens do céu. Amém, meus amados? E no 31, o resgate da igreja. Ok? Lembrando que esse arrebatamento do versículo 30 e 31 é concordante com a metade do versículo 52 de 1 Coríntios capítulo 15, ante a última trombeta. Ok? Então, meus amados, eu digo aos irmãos aqui que é impossível que Jesus venha antes da grande tribulação e no meio da grande tribulação, porque senão toda a profecia que foi dada a Daniel e também toda a profecia que foi dada a João na ilha de Patmos, quando ele estava preso, e no dia do sábado ele foi arrebatado a receber a revelação do tempo do fim, então tudo aquilo ali é mentira, ok? Tudo aquilo ali não passa de uma mentira. Então, toda a visão é verdadeira. Então a igreja só vai ser arrebatada depois do cumprimento de 1290 dias de grande tribulação, ok? Também, falando novamente, do capítulo 8 de Daniel, versículo 13 até o 14. Ok, meus amados? Então, as bodas do Cordeiro, cronometradamente, cronologicamente, ela será depois da grande tribulação, depois desses 4 eventos aqui. Então o Senhor virá sobre as nuvens do céu, a igreja será arrebatada, então será contado os 45 dias restantes até a vinda de Jesus Cristo para a batalha do Armagedon. Ok, meus amados? E a batalha do Armagedon vai ser para o próximo vídeo. Ok, meus amados? Graça e paz de Jesus Cristo a todos. Anotem todas as informações se quiserem, ok?
Que Deus abençoe a todos. Espero eu que os irmãos tenham entendido. Tá ok? Fiquem na paz de Jesus Cristo. Amém, meus amados? Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém.